Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. A paz de Deus a todos vocês, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom, sejam todos bem-vindos ao vídeo, mais um vídeo aqui no canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like e compartilha. Hoje nós vamos para mais uma leitura da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, que a Bíblia não é simplesmente um livro, no meu ver, assim, para mim, é a boca de Deus falando à humanidade. Tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não acreditam, né? Mas embora, vamos fazer a leitura da Bíblia, que é maravilhoso. E eu convido a todos vocês, quem nunca leu, ou quem já leu, é bom a gente ler várias vezes, né? Eu já li uma vez, é a segunda vez que eu estou lendo, e também baixei um aplicativo no meu celular, que eu também gosto, às vezes eu estou no meu serviço, e ler. Então eu convido quem nunca leu, lê para vocês verem, é maravilhoso. E quem tá com preguiça, quem não quer ler, então escute os áudios, assiste os vídeos que eu tô mandando no canal, são curtos, e são a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Então, gente, sem muita conversa, bora ler a palavra. Nós paramos no 33 no finalzinho, vamos iniciar aqui no 34. O comecinho fala as novas tábuas dos 10 mandamentos. Porque a primeira quebrou, né? Quando Moisés desceu e viu lá o povo na idolatria, ele acabou quebrando o ciro e quebrou as tábuas. Então, vamos iniciar aqui no 34. Então disse o Senhor a Moisés: lavra-te 2 tábuas de pedra como as primeiras. E eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebrastes. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte de Sinai. E ali põe-te diante de mim, no cume do monte. E ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte. Nem ovelhas, nem bois se apacentem defronte do monte. Então ele lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras. E levantou-se Moisés pela manhã, de madrugada, e subiu ao monte de Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e tomou as 2 tábuas de pedra na sua mão. E o Senhor desceu numa nuvem, e se pôs ali junto a ele, e ele apregou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, chamou Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E Moisés apressou-se, e inclinou a cabeça à terra, e encurvou-se, e disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é povo obstinado, porém perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos pela tua herança. Deus faz um pacto. Então disse: Eis que eu faço um concerto. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo esse povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor. Porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus, e os cananeus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. Guarda-te, que não faças concerto com os moradores da terra onde has de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares transtornareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis, porque te não inclinarás diante de outro Deus. Pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso é ele, para que não faças concerto com os moradores da terra, e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses, e tu, convidado deles, comas dos teus sacrifícios, e tomes mulheres as suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Não farás para ti deuses de fundição. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerá pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Tudo o que abres a madre meu é, até todo o teu gado, que seja macho, abrindo a madre de vaca e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com cordeiro. Mas, se não resgatares, cortar-lhe-ás cabeça. Todo o primogênito de teus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás na aradura, e na cega descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias, da cega, do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano todo macho entre ti
aparecerá perante o Senhor Jeová, Deus de Israel, porque eu lançarei fora as nações de diante de ti, e alargarei o teu termo. Ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para aparecer 3 vezes no ano, diante do Senhor teu Deus. Não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa. Ficará da noite para amanhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque conforme ao teor dessas palavras, tenho feito concerto contigo e com Israel. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. O rosto de Moisés resplandece. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão. Quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. E Moisés lhe falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhe ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim acabou Moisés de falar com eles, e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até que saía, e saindo falava com os filhos de Israel, o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do rosto de Moisés. E tornou Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até que entrava para falar com ele. 35. O sábado e as ofertas para o tabernáculo. Então fez Moisés ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel, e disse-lhe: essas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas ao 7º dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que fizer obra, nele morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Falou mais Moisés, toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: essa é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que vos tendes uma oferta para o Senhor. Cada um cujo coração é voluntariamente disposto a trará por oferta alçada ao Senhor, ouro e prata e cobre, como também azul e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros, tinta de vermelho, e peles de texugos, madeiras de cetim, e azeite para luminária, especiaria para o azeite da unção, e para o incenso aromático, e pedras sardônicas, e pedras de engaste, para o éfode e para o peitoral. E todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo o que o Senhor tem mandado. O tabernáculo e sua tenda e sua coberta, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas barras, as suas colunas e as suas bases. A arca e seus varais, o propicitório e o véu da coberta. A mesa e os seus varais, e todos os seus vasos, e os pães da proposição. E o castiçal da luminária, e os seus vasos, e as suas lâmpadas, e o azeite para a luminária. E o altar do incenso, e os seus varais. E o azeite da unção, e o incenso aromático. E a coberta da porta da entrada do tabernáculo. O altar do holocausto e o grifo de cobre que terá seus varais e todos os seus vasos, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e a coberta da porta do pátio, as estacas do tabernáculo e as estacas do pátio, e as suas cordas, os vestidos do ministério para ministrar no santuário, os vestidos santos de Arão, o sacerdote, e os vestidos de seus filhos para administrarem o sacerdócio. A prontidão do povo em trazer ofertas. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés. E veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente excitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor, para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para os vestidos santos. E assim vieram homens e mulheres, todos os dispostos de coração, trouxeram fivelas e pendentes, e anéis e braceletes, todo vaso de ouro, e todo homem ofereceu oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com azul e púrpura, e carmesim e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugos os trazia. Todo aquele que oferecia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que se achava com madeira de cetim, a trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as suas mãos, e traziam o fiado, o azul e a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria fiavam os pelos das cabras.
E os príncipes traziam pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, especiarias e azeite para a luminária, e para o óleo da unção e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara, se fizesse pela mão de Moisés. Aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Deus chama Bezaleel e Aholiabe. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezaleel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. O Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo o artifício. E para inventar invenções para trabalhar em ouro e em prata e em cobre. E em artifício de pedra para engastar e em artifício de madeira para trabalhar. Em toda a obra esmerada. Também lhe tem disposto o coração para ensinar os outros. A ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, e as mais engenhosa, e a do bordador em azul e em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a dos tecelão, fazendo toda a obra, inventando invenções. 36. Assim obraram Bezaleel e Aholiabe, e todos os homens sábios de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo que o Senhor tinha ordenado. Moisés entrega aos obreiros as ofertas do povo. Estamos aqui no 36 já, gente. Deixa eu ver uns minutos. Por que Moisés chamara a Bezaleel e a Aholiabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração Deus tinha dado sabedoria, a todo aquele a quem o seu coração movera, que se chegasse à obra para fazê-la. Tomara, pois, de diante de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda eles lhe traziam cada manhã oferta voluntária. E vieram todos os sábios que faziam todas as obras do santuário, cada um da obra que eles faziam. E falaram a Moisés, dizendo: O povo traz muito mais do que passa para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então mandou Moisés que fizessem passar uma voz pelo arraial, dizendo: Nenhum homem, nem nenhuma mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinha uma matéria bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobejavam. Assim todos os sábios de coração, entre os que faziam a obra, fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho, fino torcido, e de azul, e de púrpura, e de carmesim. Com querubins, da obra mais esmerada, as fez. O comprimento de uma cortina era de 28 côvados, e a largura de outra cortina de 4 côvados. Todas as cortinas tinham a mesma medida. Ele ligou 5 cortinas, uma com outra, e outras 5 cortinas ligou com outra. Depois fez laçadas de azul na borda de uma cortina, a extremidade na juntura. Assim também fez na borda a extremidade de juntura da segunda cortina. 50 laçadas fez numa cortina e 50 laçadas fez numa extremidade da cortina, que se ligava com a segunda. Essas laçadas travavam uma com a outra. Também fez 50 colchetes de ouro, e com esses colchetes uniu as cortinas, uma com outra, e foi feito assim um tabernáculo. Fez também cortinas de pelos de cabra para a tenda sobre o tabernáculo. De 11 cortinas as fez. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Essas 11 cortinas tinham uma mesma medida. Ele uniu 5 cortinas à parte e 6 cortinas à parte, e fez 50 laçadas na borda da última cortina, na juntura. Também fez 50 laçadas na borda da cortina na outra juntura. Fez também 50 colchetes de metal para juntar a tenda para que fosse uma. A coberta de peles e as tábuas. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e por cima uma coberta de peles de texugos. Também fez tábuas levantadas para o tabernáculo, de madeira de cetim. O comprimento de uma tábua era de 10 côvados, e a largura de cada tábua era de 1 côvado e meio. Cada tábua tinha 2 colcheiras, pregada uma com a outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para a banda do sul, e fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 colcheiras, e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 colcheiras. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo da banda do norte,
com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para o canto do tabernáculo, aos 2 lados, as quais estavam juntas debaixo e também se ajuntavam por cima, com uma argola. Assim fez com elas ambas nos 2 cantos. Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também barras de madeira de cetim, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outras 5 barras para as tábuas do tabernáculo de ambas as bandas do ocidente. E fez que a barra do meio passasse pelo meio das tábuas, de uma extremidade até a outra. E cobriu as tábuas de ouro, e as suas argolas, os lugares das barras. Fez de ouro, as barras também cobriu de ouro, os véus e as colunas. Depois fez o véu de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. De obra esmerada o fez com querubins. E fez-lhe 4 colunas de madeira de cetim, e as cobriu de ouro, os seus colchetes fez de ouro. E fundiu-lhe 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido da obra do bordador, com as suas 5 colunas e os seus colchetes, e as suas cabeças e as suas molduras, cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Então, gente, eu vi aqui já 21 minutos. Vou ler mais um pouquinho, gente. 37. Fez também Bezaleel a arca de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 covados e meio, e a sua largura de 1 covado e meio, e a sua altura de 1 covado e meio. E cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro, aos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira de cetim, e os cobriu de ouro. E meteu os varais pelas argolas ao lado da arca, para levar a arca. O propiciatório. Fez também de ouro puro o propiciatório. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro. De obra batida os fez, as suas extremidades do propiciatório. Um querubim a uma extremidade desta banda, e o outro querubim a outra extremidade da outra banda. No mesmo propiciatório fez sair os querubins, as 2 extremidades deles. E os querubins excediam as asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. E os seus rostos estavam defronte um do outro. Os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório. A mesa. Fez também a mesa de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-as de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também uma moldura da largura de uma mão ao redor, e fez uma coroa de ouro ao redor da sua moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas aos 4 cantos que estavam aos seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para levar a mesa. Fez também os varais de madeira de cetim, e as cobriu de ouro para levar a mesa. E fez os vasos que havia de estar sobre a mesa, os seus pratos e as suas colheres, e as suas escudelas e as suas cobertas, com que se havia de cobrir de ouro puro. O castiçal. Fez também o castiçal de ouro puro, de obra batida fez este castiçal, e seu pé, e as suas canas, e os seus copos, e as suas maçãs, e as suas flores, da mesma peça. 6 canas saíam do seu lados, 3 canas do castiçal de um lado dele, e 3 canas do castiçal do outro lado. Numa cana estavam 3 copos, a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e noutra cana 3 copos, a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, assim para as 6 canas que saíam do castiçal. Mas no mesmo castiçal havia 4 copos, a modo de amêndoas, com as suas maçãs e com as suas flores. E era uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo, e outra maçã debaixo de 2 canas do mesmo, e mais uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo. E assim se fez para 6 canas que saíam dele. As suas maçãs, as suas canas eram do mesmo. Tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez-lhe 7 lâmpadas. Os seus espevitadores e os seus apagadores eram de ouro puro. De 1 talento de ouro puro o fez, e todos os seus vasos. E fez o altar do incenso de madeira de cetim, de 1 côvado, e era o seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura, quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo eram feitas suas pontas, e cobriu-os de ouro puro, a sua coberta, e as suas paredes ao redor, e as suas pontas
as suas pontas. Ele fez uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus 2 cantos, e ambos os seus lados, para os lugares dos varais, para levá-lo com eles. E os varais fez de madeira de cetim e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático puro de obra do perfumista. Então, gente, eu vou parar por aqui. Vou parar aqui no final do 37. A gente começa aqui no 38. Vou até marcar aqui. Já estamos acabando. Que Êxodo, ele vai até o capítulo 40. Depois nós vamos iniciar em Levítico. Então, gente, esse foi mais um pouco da leitura da palavra de Deus. Aqui nós estamos no Antigo Testamento, aqui estamos vendo a construção do tabernáculo, que Deus mandou fazer, né? Como ele queria, ele passou todas as medidas. E aí, assim, o tabernáculo ele montava e desmontava. Daí, quando o povo se mexia, se movimentava no deserto, podia levar o tabernáculo junto. Então, gente, eu espero que vocês estejam gostando da leitura, que vocês compartilhem. Juntos vamos fazer a leitura da palavra de Deus, pura e verdadeira. Beijo no coração de todos vocês, fiquem todos com Deus, na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.